Neste vídeo nós vamos tratar sobre as duas companhias de santos no arrebatamento. Duas companhias de santos respondem ao grande brado de comando para o arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso está claro no versículo 16, o mesmo verbo usado para Cristo no versículo 14 é usado aqui para a ressurreição dos seus. A frase limitante em Cristo, a expressão que temos aqui, esta frase é limitante, mostra que esta ressurreição está confinada aos crentes que morreram desde o Pentecostes, que fazem parte da era da igreja. Esta limitação é apoiada por vários argumentos bíblicos. Por exemplo, a frase em Cristo é o termo do Novo Testamento, usado apenas para os crentes nesta era do Evangelho da Graça. Também a frase, os que são de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, é mais ampla e inclui crentes de todas as épocas, mas existem diferentes ordens ou classes na ressurreição para a vida. Os crentes na igreja são apenas uma das categorias, mas cada um na sua ordem é a expressão usada por Paulo. Também outro fato é a ressurreição dos santos do Antigo Testamento deve ser deixada onde o Antigo Testamento a coloca no cronograma divino, no final do período da tribulação, como temos muito claro em Daniel capítulo 12, e pode ler os versículos 1 ao 3. Qualquer interpretação que espiritualize esta ressurreição para fazê-la referente à restauração espiritual da nação de Israel é autocondenável. Interpretar mal a passagem e interpretar mal o contexto. Esta ressurreição incluirá os crentes que morrerão no período da tribulação e os do Antigo Testamento. Pode ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Bom, a segunda companhia que responde ao brado de comando no arrebatamento são nós, os que estamos vivos, os crentes vivos, compreende a segunda companhia. Respondendo a essa convocação, seus próprios corpos mudando, subindo, eles misturam ou se misturam e se tornam uma companhia que encontram o Senhor nos ares. Você pode ler sobre o tema, sobre o assunto também, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 57. Simultaneamente, eles são arrebatados juntos. O verbo harpazo, ou harpazo, tem um H no início, que é traduzido por arrebatar, tem inerentemente a ideia de força, pegar a força, João capítulo 6, versículo 15, ou arrancar, João capítulo 10, versículo 28, mas alcançar ou apanhar também é uma boa tradução. Essa palavra simplesmente implica uma remoção rápida e repentina de cada crente por uma força superior. Na Vulgata, a palavra latina usada por Jerônimo, que viveu do ano 345 ao 420 depois de Cristo, para harpazo é rapto, ou raptar, arrebatar, carregar, levar rapidamente. É por essa palavra de origem latina que, em tempos mais recentes, os crentes passaram a se referir a este evento como o arrebatamento. É um termo tão cativante que encanta nossos corações. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo trata do problema dos santos que morreram antes que o Senhor venha para arrebatar a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 57, que já mencionei, o apóstolo tem que considerar um argumento diferente, o problema colocado pelos santos que estão vivos quando o Senhor vier. Os santos mortos, neste caso, não oferecem nenhum problema. Seus corpos, ao ressuscitarem da sepultura,
revestirem-se do corpo incorruptível, são modelados no corpo de Cristo, ou conforme o corpo de Cristo. Uma vez que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, como temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, os corpos dos santos vivos devem ser mudados também para o encontro do Senhor nos ares. Paulo escreve: eis que vos mostro um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a mesma trombeta é mencionada. Para os crentes vivos é o sinal para serem revestidos com novos corpos preparados para o reino. Incorruptível e imortalidade pertencem inerentemente a estes corpos. É o que temos em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A mudança ocorre em um instante de tempo, tão rapidamente que não pode ser medido pela tecnologia humana. No caso do Senhor Jesus, em sua ascensão depois de ressuscitado, uma nuvem o recebeu ocultando dos olhos dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 9. E agora as nuvens recebem os santos quando eles deixam a terra para trás e se movem para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Não há sugestão em nenhuma das passagens de que as nuvens sejam outras, de que não sejam nuvens literais, além das quais os santos têm aquele encontro especial com o seu Senhor nos ares. Não há nenhuma razão óbvia para que os ares não carreguem seu significado normal de atmosfera no Novo Testamento. Então o Senhor estará atrás das nuvens, na atmosfera dos céus, em sua proximidade com a terra, e assim será um testemunho do triunfo do poder de Cristo sobre o poder satânico, chamando sua noiva da terra, e só ela vai ouvir este chamado. No grego helenístico, a palavra reunião carrega o pensamento de uma apresentação cerimonial para uma dignidade superior, mas talvez neste contexto Paulo faz uso do significado básico da palavra reunião, como a igreja, a noiva, encontra seu Senhor, é o encontro do seu Senhor com o noivo. O encontro com o seu Senhor, o noivo. A igreja, a noiva, encontra o seu Senhor e seu noivo. E que reunião será esta? Paulo não nos conta o que se segue após a reunião nos ares. Para Paulo, para os tessalonicenses, problemáticos, e para nós, o consolo final está na próxima frase: e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nenhum crente precisa de nada além dessa certeza absoluta. Aqui descansamos, a eternidade não carrega o menor medo para aqueles que já estão em Cristo. O arrebatamento será eminente. Não existe nenhum aviso, nenhuma profecia a ser cumprida, nenhum evento para acontecer. Nada catastrófico vai acontecer para anunciar o arrebatamento. Ele acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos. O Senhor disse: presto venho, cedo venho, sem demora venho. E este anúncio é para o arrebatamento. Após o arrebatamento, os crentes já nos céus, começa aí a tribulação, grande tribulação. 7 anos depois, Cristo vem à terra com estes santos. Vem para reinar, vem para ser glorificado nos seus santos, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isto é assunto para outro vídeo.
Amém.